Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para um vídeo atualizando aí em relação às novidades que a gente tem em relação às questões tarifárias. Vamos nos preparar para mais uma semana aí, ficar todo mundo na mesma página e buscar bons trades, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Bom galera, enquanto eu gravo este vídeo, este é o cenário que a gente se encontra aqui, um cenário bem positivo, tá? Principais empresas aqui subindo bastante, o Apple 6, Nvidia 5, a Amazon 8, né? Então a gente vê aqui um cenário muito positivo, a Tesla 6,6%, e tudo isso por conta das novidades que nós temos em relação às guerras tarifárias. Então, neste momento aqui, o que temos de novidade é um acordo recíproco entre a China e os Estados Unidos lá em Genebra, que ambos deram um passo atrás nessa questão tarifária e vão segurar aí por mais 90 dias. E aqui o importante são esses 90 dias. De novo, postergou por 90 dias aqui, aí 90 dias lá. Concreto mesmo, não houve nada. É sempre esse negócio de ir empurrando, sabe? Parece que os lados, né, eles têm medo de assinar alguma coisa muito concreto e acabam meio que empurrando, né, porque deixam em aberto. E o mercado tem reagido muito bem. Eu comentei semana passada no vídeo que eu falei, olha, o mercado tá subindo por dois motivos. O primeiro é a questão dos resultados das empresas, que não tem sido afetado muito pela questão da tarifa, o mercado gostou disso. E o segundo, mais importante, é porque começaram a surgir boas notícias em relação aos acordos, né? Porém, eu comentei que o mercado não ia segurar isso por muito tempo. Se não viesse respostas concretas em relação a isso, o mercado ia devolver, e acabou que começaram a vir, de fato, aqui respostas um pouco mais concretas, principalmente com a China, né, que é o principal pilar aí dessa guerra tarifária com os Estados Unidos. Então o mercado está muito animado com isso, porém aqui, né, temos que ter esse adendo, tá, que são 90 dias, não tem nada concreto novamente. Bom, dito isso, o que a gente precisa ver aqui? Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, no momento que eu gravo, ele está subindo mais de 3%, a ferramenta aqui, ó, de medo e ganância aqui da CNN, que eu já trouxe uma vez, já está no positivo, fazia bons meses, hein? Eu acho que faz uns 3 meses, hein? 3, 4 meses que ele não estava no verde. A última vez que a gente viu foi um mês atrás, enquanto ele estava aqui no Extreme Fear, ó, nem faz muito tempo, ele estava em 19, pessoal, estava bem para trás, agora ele já está em 66, que é na ganância, ou seja, o pessoal tá acreditando, né? O pessoal tá muito otimista, e eu comentei que eu gosto muito de fazer as minhas compras de ação quando ele está aqui no Extreme Fear ou no Fear, e aqui no verde, né, no Extreme Grid ou Grid, eu já começo a me desfazer de algumas posições, que é exatamente o que eu estou fazendo. Então, dando uma olhada aqui no S&P 500, vamos entender em que ponto estamos, tá? Eu tô no diário aqui, eu vou pro semanal aqui sem as nossas linhas, e algumas 4 semanas atrás nós estávamos nessa queda gigantesca, que foi o ápice, né, dessa questão tarifária, e desde o fundo aqui a gente já andou 20%, galera, que impressionante, e o mais impressionante, na minha opinião, é que mais 5% e a gente já tá nas máximas. Olha como é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. Eu lembro eu gravando os vídeos quando tava aqui embaixo, muito temor, e eu falando, calma galera, o mercado é assim, tenta achar as oportunidades adequadas aí ao seu perfil, que a tendência é que uma hora ele estabilize, e se não volte para as máximas, pelo menos ele está próximo aos fundos, né? Porque aí começa a ficar irracional. Lembra que eu sempre digo, galera, os números das empresas são soberanos, os resultados são soberanos. Então, se a empresa tem um resultado sólido, não é porque o mercado está despencando que a empresa não presta mais, muito pelo contrário, começa a se tornar uma opção muito atrativa para ser comprada. Ou seja, quem comprou aqui no fundo deve estar muito satisfeito agora, e quem não comprou por algum motivo tal, agora tem que ter um pouco de cautela, né? Vamos dar uma olhada aqui no diário, já com as nossas linhas de estudo, né? E a última vez que eu falei sobre o S&P 500, ele estava mais ou menos nessa região aqui, e eu falei que era um ponto muito importante, porque ele estava mais ou menos no 50% dessa descida, e existia a chance dele voltar em V, que é o que parece que ele vai fazer, né? Afinal, faltam só mais 4, 5%, ou ele podia recuar aqui, e tudo dependia das notícias. E as notícias são boas por enquanto, né? Então a gente vê que tá tendo uma evolução em relação a essa guerra tarifária, porém nada extremamente concreto, né? Então o mercado começou a entrar num otimismo aí muito gerado pelo FOMO, né? Eu falei sobre o FOMO na semana passada, vou deixar o card aqui em cima, que é justamente esse medo de ficar de fora, que faz com que as pessoas comecem a entrar de uma maneira impulsiva no mercado e acabem comprando num lugar ruim. Afinal, no diário, a gente já tá chegando aqui na região de sobrecompra do RSI, então eu até comentei que seria natural sim que ele desse uma respirada de uns 4, 5%. Eu gostaria de ver isso para poder tomar algumas posições. Do contrário, ele vai voltar para as máximas aqui e tá tudo bem. Tô com várias posições, vou ficar feliz do mesmo jeito. Dito isso, galera, uma coisa que a gente tem que se atentar essa semana, tá? E nas próximas semanas. Por mais que os resultados
resultados das empresas estão vindo legal. O cenário tarifário lá aparentemente está começando a andar, o que é muito positivo também. A gente precisa entender um pouco em relação ao corte de juros, né, galera? Semana passada teve a super quarta, que no Brasil os juros subiram e nos Estados Unidos se manteve o mesmo, né? Que é um gap de 4,25 a 4,5, tá? E aqui eu queria mostrar uma coisa muito importante. Isso aqui é essencial para o investidor, tá? Eu já falei dessa ferramenta, mas eu vou repetir porque ela é muito importante. Se você escreve no Google FedWatch, você vai abrir a primeira página, é essa aqui, que ele mostra as datas que vão ocorrer as reuniões lá nos Estados Unidos e mais do que isso, ele mostra a probabilidade de manter, baixar ou aumentar a taxa. E eu gosto de monitorar isso aqui pelo menos 1 a 2 vezes por semana. E aqui tem uma coisa importante, galera. 2 semanas atrás, aliás, estava 65% de chance de baixar 0,25 pontos aí na taxa de juros americana e isso caiu para 8%, tá? Já tem 91% de chance de manter mais um ciclo aí de manutenção da taxa de juros americanas e isso pode se tornar um problema. Então aqui o que a gente tem de importante essa semana aqui, amanhã, terça-feira, a gente tem o IPC americano, que é basicamente o dado de inflação deles. Eles estão esperando 2,4 e aqui vai ser um divisor de águas, galera. O negócio é o seguinte, se vier abaixo de 2,4, isso vai provavelmente mover a ferramenta e vai subir, tá, a chance de corte de juros, porque o que acontece? A expectativa com a taxação que estava rolando lá nos Estados Unidos é que isso gerasse inflação, certo? Então, se porventura esse dado vier acima de 2,4%, vai mostrar que o Fed está certo e fala, olha, eu não devo baixar a taxa justamente porque a gente está num período aí complexo e que a inflação pode aumentar, tá? E é isso que preocupa o Jerome Powell, né, o presidente do Federal Reserve. Porém, se vier estável de 2,4 ou menos, vai demonstrar que não está tendo um reflexo, tá, em relação à inflação e que ele vai ser pressionado, sim, a cortar as taxas de juros no próximo ciclo. E isso é muito positivo para quem está investindo. Quando as taxas de juros vão caindo, isso atrai, né, as pessoas saem da renda fixa, começam a ir para a renda variável, né, que seria o mercado acionário, e isso impulsiona o mercado de ação. Então, muita atenção nesse dado aqui amanhã, galera, porque isso aqui vai nortear aí a próxima reunião de juros, que ainda demora um pouco, tá? É só daqui 36 dias. Porém, é muito importante aí para nós investidores ter essa clareza dos dados e como eles funcionam e como eles balizam as tomadas de decisões aí do Federal Reserve, do presidente, enfim. Isso ajuda muito a investir com mais qualidade, beleza? Então, dito tudo isso, vou trazer uma opção bacana aqui, que o que acontece é o seguinte, galera, quando o mercado tá embaixo, eu encontro inúmeras opções, porque são inúmeras empresas excelentes que estão desvalorizadas. Porém, quando o mercado já dispara do jeito que disparou, começa a ficar um pouco mais difícil achar barganhas e tem que tomar muito cuidado de novo para não cair no FOMO e sair comprando em qualquer lugar. Nossa, tá subindo 8, 9 e eu estou perdendo o bonde e tem que tomar muito cuidado. Então, como a gente pode ver aqui, eu tenho uma listinha aqui de algumas ações que eu acompanho, tudo performando super bem aqui, né? Maioria das ações subindo mais de 2, 3, 4, quase 10% aqui, principalmente as dos semicondutores. E a empresa que eu vou trazer para vocês darem uma olhada, que eu acho que tá no momento gráfico interessante, é a First Solar, tá? Essa empresa aqui que faz painéis solares. Eu fiz um vídeo no começo de março falando, né, atenção nessa empresa, que ela é muito interessante. Ela é uma empresa relativamente pequena, tem um valor de mercado de 16 bilhões de dólares e ela tem números bastante interessantes aqui. A gente vê que entre altos e baixos ela tem crescimentos aqui acelerados até, né? E ela tá entregando um lucro bacana. Ela é uma small cap, ela é um pouquinho mais complexa de operar, tem um risco maior, ela tem uns anos de prejuízo, sim, só que ela tá entregando aqui seus primeiros bilhões, ela tá num crescimento bacana. E para mim, o ponto principal dela é o valuation, tá? Porque ela tá com PL aqui abaixo da média, deixa eu ir pro anual aqui, tá? Ela tá sendo operada em 11 vezes o seu lucro e bem abaixo aqui em relação a desde 2018, tá? Os que não tem número é porque ela fechou em negativo, mas quando ela teve lucro, a gente vê que ela foi operada a números maiores, né? O valor da empresa em relação ao EBITDA aqui em 7,6 também é um valor que tá relativamente abaixo da média, ou seja, é uma empresa aí que eu acompanho, eu gosto dela e eu acho que graficamente ela tá num lugar bem bacana, ela tá gerando aqui um operacional que eu gosto muito, que é o rompimento aqui de uma tendência de baixa, tá? Eu estou no diário, então a gente vê aqui que ela vem caindo bastante aqui, ó, desde julho do ano passado ela engatou uma tendência, entregou 60% e finalmente ela rompeu esta
esta tendência aqui, ela ficou lateralizada. Eu fiz o vídeo no começo de março, né, por aqui, e quem comprou lá naquela época tá ganhando uns 20%, mas enrolou pra caramba pra sair daqui. Eu falei que eu tinha uma posição nela, fiz alguns preços médios e finalmente eu saí do vermelho aqui, tá? Nesse momento estou andando 2%, porém não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar pra ter atenção aqui, ó, existe uma grande chance aqui dela chegar neste topinho aqui, rompendo toda essa parte do canal, e aí seria muito interessante ver ele fazer esse movimento aqui e voltar para cá para pensar numa compra nessa região, onde provavelmente aqui o RSI vai entrar em regiões mais interessantes, né? Provavelmente vai estar por aqui, né? Então eu acho, é um padrão que eu gosto muito de operar, tá? O rompimento aqui de tendência de baixa, quando ele começa a fazer um topo bacana, ele recua, vai recuar aqui uns 15, 20%, e aí provavelmente eu vou entrar com mais em busca aqui de uns 45, 50%, vai depender um pouco do cenário, porém, no momento é uma das poucas empresas aí que eu encontrei que dá para fazer negócio. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a Amazon, olha como tá esticadaça, né? Eu tenho uma posição aqui em Amazon, tá bem esticada. Meta também, ó, já esticou bastante. A Nvidia também, né, que tava nesse canalzinho aqui, perdeu esse canal, grande chance dele voltar pro topo aqui. E aqui tem uma oportunidade parecida com a First Solar, né? Porque se a gente entender que ela pode bater aqui nesse ponto de interesse e recuar para cá, aqui seria um bom ponto de compra, pensando em buscar novas máximas aqui. Então também atenção na Nvidia, como eu falei, no momento eu acho que ela tá um pouquinho esticado. Se ela bater aqui, recuar uns 11%, desses 11% acho que fica bem tranquilo buscar as novas máximas. Então é isso, galera, resumindo, tá? Atenção, cuidado para não sair comprando de maneira impulsiva aí empresas que às vezes vão recuar e você vai sair 5, 10, 20% para trás. Então tomem cuidado, sejam cirúrgicos aí. Vamos analisar os dados aí de inflação dos Estados Unidos para a gente entender os rumos aí da taxa de juros, se vai se manter 4,25 ou se eles vão conseguir baixar um pouco, tá? E é basicamente isso. Então é isso aí, galera. Vamos nos preparar aí para essa semana aí, vamos buscar bons trades. Se você gosta desse conteúdo, de novo, deixa seu like aí, segue o canal, manda pro seu amigo aí que perdeu toda essa subida maravilhosa aí, mostra, ó, se você tivesse acompanhado o canal, agora você tava mais rico, beleza? Então é isso aí, fico por aqui, um grande abraço, até mais.